Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje vamos conhecer a história da Adiante Recebíveis, uma fintech especializada principalmente na acessibilidade ao crédito para pequenas e médias empresas. Tudo isso e muito mais a partir de agora, vamos falar com Gustavo. Adiante Recebíveis, hoje aqui no Startupeiros. Gustavo, é um prazer falar com você, bem-vindo. Queria começar entendendo o processo desde a ideação até a escalabilidade, enfim, essas quatro etapas que toda startup passa, né? Legal. Aline, muito obrigado pelo convite, vai ser uma honra aqui poder falar com vocês. Estou bem feliz de trazer a história aqui para o programa. Bom, vamos lá. O Adiante, ele está dentro de uma estrutura do Grupo GCB. O Grupo GCB é uma holding do mercado financeiro aqui estabelecida em São Paulo. Está no mercado desde 2008, quando o nosso CEO e fundador, o Gustavo Blasco, na época ele trabalhava num banco tradicional aqui de São Paulo, ele saiu nessa intenção de empreender, nessa intenção de fazer algo diferente, e foi quando ele iniciou ali a trajetória do Grupo GCB. Então, o Grupo GCB ele nasce em 2008, com o Gustavo ele saindo desse banco e começando uma atuação mais no mercado de renda variável, mais no mercado de ações. Então ele costumava operar ali na bolsa, uma carteira de um network mais próximo dele. Então, assim que começou o Grupo GCB. O grupo ele foi escalando, ele foi ampliando essa carteira, foi trazendo mais investidores, né? Alguns desses investidores eram empresários, e aí em 2014 foi quando ele percebeu uma alta demanda de alguns desses investidores que também eram empresários por crédito, porque esses empresários eles tomavam créditos a taxas extremamente altas. Sabe como é o mercado tradicional aqui no Brasil de crédito, que não olha para o pequeno empreendedor, não olha para o empresário que de fato está ali trabalhando no dia a dia para movimentar a economia do Brasil, e ele percebeu que essas taxas que eram cobradas, né, desses empreendedores eram muito altas. Então ele viu essa oportunidade e falou, cara, se eu já tenho uma ideia aqui do que é essa empresa, né, se eu já tenho uma relação com esse empresário, eu consigo fazer uma análise muito mais criteriosa em cima dele, e aí conhecendo também quem que eram as redes, né, todo esse networking desses empresários, ele viu que vários clientes eram empresas muito grandes, empresas listadas em bolsa, né, empresas que têm um risco de default muito baixo. E aí foi nesse momento que ele não diria conheceu, mas que ele percebeu a oportunidade do produto de antecipação. Porque esses empresários faziam um empréstimo que não tem garantia muitas vezes, né? É um empréstimo sem garantia, então as taxas elas realmente são um pouco mais altas do que no produto de antecipação de recebíveis. E aí ele começou a fazer essa operação de antecipação de recebíveis para esses empresários, focando nos clientes desses empresários, que eram essas empresas grandes, essas empresas reconhecidas no mercado e que o risco de default seria mais baixo. Então, em 2014, a gente iniciou aqui no grupo essa operação de antecipação, muito de maneira tradicional, assim, né? Existe até hoje a empresa, hoje é um pouco mais difícil a gente fazer a operação dessa maneira analógica, mas ainda existe, chama FMI Securitizadora. Então a FMI surgiu em 2014 fazendo esse tipo de operação, de maneira super tradicional do mercado mesmo, equipe comercial que tinha que ligar, equipe que visitava a empresa, que ia lá ver se de fato existia a empresa, né? Conversava cara a cara com o empresário e liberava a operação, enfim, modelo tradicional que a gente conhece. Sim. A operação escalou de 2014 até 2018, 2019, chegando a operar mais de 1 bi nesse tempo todo. Não, foi impressionante, assim, na época. Eu não estava aqui na época ainda, mas pelo que eu conheço da história, assim, foi uma trajetória muito legal aqui da empresa. Mas aí foi nessa época que o Gustavo e a diretoria na época, o que eles pensaram? Primeiro, uma visão do mercado, né? Então, 2018, 2019, como é que estava o mercado de Venture Capital e startups / fintechs no Brasil e no mundo?
crescendo absurdamente, né? Então, a gente via todo o fluxo de dinheiro do Venture Capital indo majoritariamente para fintechs, a adoção de fintechs crescendo também, né, no Brasil e no mundo. Então, teve essa visão, na época, agora voltando ali, né, para 2018, 2019, teve essa visão de para onde está indo o mercado, né? Para onde está indo o modelo comportamental do nosso público, do empresário brasileiro. Está indo para a direção de tecnologia, indo para a direção digital. Então, aliando essa visão de mercado, né? Essa visão de futuro, falando para onde está indo o mercado, para onde está indo o modelo comportamental das pessoas e dos empresários. E, de fato, a gente quer construir algo que vai mudar o Brasil. De fato, a gente quer construir algo que vai ter o pré e o pós, né? Sabe? Tipo, sim. Pô, como que era né? Onde é que vai ter essa divisão de águas, digamos Exato. assim, né? Sim. Como que era a estrutura do crédito no Brasil pré-adiante e como é a estrutura do crédito no Brasil pós-adiante. Então, acho que essa é a visão. Como é que a gente, de fato, traz algo que é revolucionário, algo que vai impactar a vida das pessoas e impactar até, eu gosto de falar, o futuro tecnológico do Brasil. Então, como é que a gente pode ter uma influência no que diz o que é você fazer crédito instantaneamente, né? Qual que é a tecnologia? O que é essa ferramenta que envolve inteligência artificial, machine learning, enfim, toda essa infraestrutura que dá o suporte para isso. E o que é? Você fez a pergunta, você também vai responder, digamos assim, porque é muito interessante todo o processo de tecnologia envolvida, principalmente numa startup, o que é determinante, né, para essa configuração de tipo de empresa. Qual é a tecnologia de vocês, Gustavo? Excelente. Eu diria que são em duas vertentes, né? Hoje o nosso maior investimento é nas equipes de tecnologia e data science. Então, tecnologia é para a gente construir toda a infraestrutura, né, todo o produto que vai dar vazão, que vai dar suporte para a nossa visão. Né? Qual que é a frase que rege aqui nossas decisões? Dinheiro em um clique. Então, dinheiro em um clique, ela é a frase que guia tanto as nossas decisões internas, a nossa cultura aqui dentro, o modo da gente fazer as coisas, dinheiro em um clique, né? Agilidade, rapidez. Até 40 segundos de análise ali? Exato. Muito rápido. Então, e dinheiro em um clique da porta para fora também para o nosso cliente. Então, como que funciona hoje o Adiante? Um empresário, ele pode pesquisar no Google, vamos supor que sábado, 2 da manhã, ele acorda preocupado ali com as contas dele e fala, preciso de dinheiro agora. Ele procura no Google e fala assim, como conseguir um empréstimo agora, né? Um crédito agora. Vai aparecer lá o nome do Adiante, ele vai se cadastrar. No momento do cadastro, ele só vai mandar pra gente CNPJ, e-mail e telefone, só essas 3 informações. Com essas 3 informações, a gente vai fazer uma análise praticamente instantânea, que são esses 40 segundos que você falou. Então, varia aí de 20 a 40 segundos. A gente vai devolver se ele está aprovado ou não. Ele estando aprovado, ele vai poder subir os recebíveis dele e a gente vai fazer uma outra análise nos recebíveis. Então, a gente faz análise no cadastro, quase que instantânea, né? Até 1 minuto ali. Outra análise nas notas fiscais também, na mesma velocidade. E aí, com as notas aprovadas, ele já pode operar. Então, nesse exemplo que eu falei, sábado, 2 da manhã, ele achou a gente no Google, né? Ele se cadastrou, foi aprovado. Subiu nota, foi aprovada. Deu ok na operação, não chegou 2h05, o dinheiro já está na conta dele. Nossa, mas é muito rápido. Que bom! Agora, Gustavo, como é que vocês lidam também com essa questão da inteligência artificial, nos momentos atuais que vemos cada vez mais, né, o protagonismo dela, e também a Lei Geral de Proteção de Dados? Há uma preocupação com essas duas pautas também? Excelente pergunta. Hoje a gente tem uma infraestrutura muito voltada para essa segurança dos dados, então é uma pauta que a gente leva muito a sério aqui dentro, então toda a parte de cibersegurança, que também envolve essa questão de privacidade dos dados, parte da nossa equipe de tecnologia é 100% focada nisso. Agora, falando também de equipe, da composição, né, de colaboradores da Adiante Recebíveis, como é que funciona desde o recrutamento, seleção, até a permanência dessa equipe? Porque eu acho que um time engajado é determinante também para o sucesso do negócio. Excelente pergunta. Eu adoro conversar sobre o tema de pessoas aqui dentro, porque é um grande pilar nosso. Então, assim como a gente tem pilares estratégicos como, enfim, nosso produto, talvez,
pessoas é um tema que a gente debate muito aqui dentro, a gente está sempre querendo melhorar a forma como a gente lida com isso. Então, começa desde a contratação. Para contratar, a gente gosta muito de olhar para pessoas. A nossa cultura aqui dentro é aquela cultura da pessoa proativa, a pessoa que ela busca autonomia, que ela busca uma empresa que vai dar liberdade para ela e em troca é a pessoa que vai estar extremamente engajada, com sangue no olho, sabe, querendo fazer a diferença, é uma pessoa apaixonada pelo propósito da empresa. Então, engraçado, eu tava até discutindo com alguns amigos esse final de semana o que faz uma pessoa gostar do trabalho dela. E a gente chegou em 3 fatores, que é a pessoa gosta do que a empresa faz, a pessoa gosta do que ela faz no dia a dia e ela gosta do ambiente, das pessoas que ela tá em volta. Sim. Então, acho que é isso que a gente busca, uma pessoa que vai gostar do que a gente faz no final, que é um crédito de maneira revolucionária. E no grupo GCB, a gente pode até entrar depois, no grupo GCB a gente também tokeniza e distribui isso como investimento alternativo no PeerBR, que é outra fintech nossa, então fechando uma cadeia de DeFi. Mas enfim, a pessoa tem que gostar do que a empresa está fazendo na ponta, ela tem que gostar do que ela faz. Então, é um desenvolvedor que vai entrar para o time de tecnologia, é um PM que vai entrar no time de produtos aqui comigo, ou uma pessoa que vai entrar no time de operações. Tem que ser apaixonada por que ela vai fazer no dia a dia e ser apaixonada por fazer bem, né, entregar com qualidade. E terceiro, as pessoas. Então, a pessoa está aqui dentro, ela vai olhar para o lado, ela vai se inspirar em quem está do lado dela, ela vai olhar para o lado e vai falar, eu tô trabalhando por essa pessoa que tá aqui comigo. É, legal isso. Então esse sentimento de time mesmo, esse sentimento de a gente tem um objetivo para conquistar e tá todo mundo junto para ir atrás. Vocês têm como foco, acredito que principalmente as pequenas e médias empresas, não é? Como é que vocês lidam com isso? Porque a gente sabe que para o empreendedor brasileiro, que inclusive faz parte e de forma muito significativa do número crescente de empregados, né? A empregabilidade cresce principalmente quando a gente olha para os empreendedores, é fundamental essa adesão ao crédito, essa facilidade que vocês inclusive permitem com essa rapidez toda que você comentou até aqui. PMS, como é que você olha para esse cenário, a lembrar também do cenário macroeconômico do Brasil, que é também outro desafio? Sim. Então, com certeza. Acho que o nosso propósito aqui é, de fato, trazer um impacto relevante para esses empreendedores, então a gente nunca vai deixar de pensar neles, a gente nunca vai deixar de colocar eles em primeiro plano nas nossas decisões e como a gente está seguindo com tudo isso. Quanto ao cenário macroeconômico, a gente sabe das dificuldades que muitas. está atualmente. Então a taxa Selic ali se mantendo estável num patamar bem elevado, a inflação. Acho que um cenário até meio de incerteza, né? A startup vive na incerteza, isso é fato, né? Sim. Acho que não tem como negar que nunca vai existir um momento em que você vai falar, agora eu tenho certo próximo ano aqui. Isso não existe. É volatilidade, é o mercado, né, que vai fluindo e a gente vai se adaptando. Uma fintech também vai se adaptando. Exatamente, mas pela flexibilidade tecnológica que a gente tem aqui dentro, a gente consegue linkar e correlacionar de maneira muito veloz também como que o nosso produto reage a essas mudanças macroeconômicas. Então, muitos modelos nossos de decisão, eles estão linkados com essas métricas globais, né? Com essas métricas macroeconômicas brasileiras, que no momento em que elas sobem ou descem, o nosso modelo também se ajusta para se adequar a esse cenário que está se formando. E também internamente a gente tem alguns comitês de crédito, comitê de decisão, que a gente fala, vamos aumentar ou reduzir o threshold que a gente fala, né? Que é a faixa ali que a gente vai aceitar ou não. Então, como eu comentei, a gente investe muito em data science, né? A gente tem quase 10 modelos que rodam em paralelo e aí cada um desses modelos a gente vai ajustando ali conforme a nossa análise vai evoluindo também com esse cenário. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você que está aqui nos Startupeiros continua. Na volta, tudo isso e muito mais sobre o universo de uma fintech. Já, já.
Estamos de volta, o Gustavo que explica tudo e mais um pouco sobre a Adiante Recebíveis e esse mercado, né, a fintech, como falamos, dentro desse enquadramento de startup ligado ao mercado financeiro e à economia. Dor de mercado pontual que vocês atingem e o que o usuário de vocês conseguem solucionar ao acionar um serviço da Adiante Recebíveis, Gustavo? Tá, excelente pergunta. Hoje o nosso usuário, né, PME, aqui no Brasil, aquele empreendedor que, como a gente comentou no começo da conversa, sempre foi mal amparado pelo crédito aqui. Eu acho que existiu um movimento muito contundente de fintechs revolucionando esse mercado mais no setor PF, mas no setor PJ ainda ficou um pouco incipiente, assim, a gente tem algumas... para crédito, eu tô dizendo, né? A gente tinha algumas iniciativas muito legais, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas a gente ainda está trabalhando para trazer essa revolução de fato que o empreendedor precisa. Então, toda a desburocratização que aconteceu no PF, de você poder abrir uma conta em alguns minutos, né? O que você tinha que fazer em horas ou até às vezes em dias, né? Que você precisava ir numa agência abrir conta. Hoje você abre o celular, né? Em minutos ali você abriu uma conta. Então as fintechs trouxeram isso e hoje até os bancões, né, estão indo por esse caminho. O empresário ainda não passou, né, por essa transformação ali de solução para ele. Então hoje como é que funciona o crédito? Burocratizado, da mesma forma que era lá atrás para o PF, então hoje ainda é burocrático. Hoje ele precisa enviar diversos documentos para conseguir uma aprovação, para conseguir liberar o crédito. Então tem a parte tem a parte da burocracia, tem a parte da lentidão. Hoje, quem atende esse crédito para o PJ não libera um crédito em minutos, né? Talvez libere em horas, mas a grande maioria libera de um dia para o outro, ou dependendo do horário, passou das 4 horas da tarde, agora é só amanhã que você vai poder ter o seu crédito. A empresa fala, mas eu preciso pagar um fornecedor agora. Não tem o que fazer, eu só posso te enviar o dinheiro amanhã. Então, toda essa parte de deixar o processo muito mais acelerado, muito mais desburocratizado, a gente não pede documento. Então, essa dor do empresário de demorar, de ser moroso, de ser lento o processo, burocrático, é exatamente nesse ponto que a gente ataca. Além também da acessibilidade, né? Então, imagina um empresário, vamos supor, numa cidade do interior do Brasil, que não tenha talvez nenhuma agência bancária, que não tenha uma estrutura para dar esse suporte financeiro para ele. É irrelevante para a gente onde ele está dentro do Brasil. Desde que ele tenha acesso à internet e consiga encontrar a gente no Google, ele vai se cadastrar, vai ser analisado e o dinheiro vai cair na conta dele em instantes da maneira como a gente comentou aqui. Inadimplência, riscos também desses usuários que possivelmente se cadastram, que buscam adiante. Vocês lidam como com esse momento que pode ser de risco? Não sei se a palavra crise também cabe aí, mas principalmente de risco desse empréstimo, desse adiantamento de o crédito não tem como fugir do risco, né? Você dar e receber. Então você tem a parte onde você faz a transferência do capital ali para o empreendedor, para o empresário, e você precisa também receber para o crédito continuar rodando. Hoje a gente tem uma esteira de cobrança bem amigável para o empresário, então a gente tenta estar do lado dele ali, entendendo a situação, mas também uma esteira de cobrança contundente para falar, a gente também precisa ter o dinheiro de volta para a máquina continuar rodando. Esse é o ponto, né? A gente encontrar o equilíbrio entre entender a situação ali do empresário e também fazer a nossa parte de cobrança, que é extremamente necessária aqui pro negócio. Contar com a responsabilidade de quem toma esse dinheiro, né, a obrigação e vocês também contar com uma parte de vocês de ter essa segurança, pelo menos contar com ela em algum certo ponto. Exatamente. Educação financeira, eu acho que é algo também que se interliga à nossa conversa, porque não adianta também a pessoa pegar esse crédito e usar de uma forma deliberada. Esse é um assunto... E aí? Esse é um assunto importantíssimo, assim, eu acho que
Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos em educação financeira no Brasil, muito por causa de até grandes influenciadores que tem hoje, né, no YouTube, Instagram. Então, a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que trazem esse conteúdo, que trazem esse conhecimento, mas assim, a gente ainda está muito aquém, muito longe do mundo ideal. Tanto que estava até conversando com o Caio, né, o nosso CMO aqui do grupo, a gente precisa acelerar, assim, para ontem, uma estrutura de conteúdo aqui que seja extremamente educativa. Então esse vai ser o nosso grande, já dando um spoiler aqui, vai ser o nosso grande próximo passo de comunicação, de branding do Adiante, a gente de fato levar essa educação financeira não só para o nosso cliente, mas para todo empresário, todo empreendedor do Brasil. De diferenças regionais, não sei se é tão significativo quando olhamos para o cenário econômico, porque a gente fala de macroeconomia, né? Mas diferentes regiões do Brasil, estados que vocês também estão presentes. Como é que vocês olham para esse cenário? Excelente. Hoje a gente não diferencia as regiões aqui do Brasil, os nossos modelos, eles podem, às vezes, fazer pequenas interações ali com as informações, se a gente tiver, né, em bases públicas esses dados, bases confiáveis. Mas o que a gente vê hoje é que o volume de operação está concentrado nas regiões onde tem o maior geração econômica. Então acaba seguindo o fluxo, mais ou menos, do eixo São Paulo, Rio, ali, Sul-Nordeste. Sul-Sudeste, tá. Quando olhamos para fora, eu não sei se faz sentido a gente fazer essa comparação Brasil, mundo, sim, com essa questão acessível ao crédito ou não e avanço também da economia em geral. Você tem alguma análise a ser feita, Gustavo? Qual a sua visão sobre isso? Porque a gente fala das moedas, né? Dólar, euro, temos a guerra no leste europeu que ainda permanece, isso ainda influencia, de certa forma, os mercados como um todo. Quando falamos de acesso ao crédito, também há um impacto de uma forma ou de outra ou não tanto? 100%, tem impacto 100%, não tem como escapar. O Brasil e nenhum país do mundo, a não sei, Coreia do Norte é um país extremamente isolado, independente economicamente falando. Então, tudo está correlacionado e se afetam entre si. Então, o cenário macroeconômico global com certeza afeta muito o cenário macroeconômico brasileiro e, consequentemente, acaba afetando as nossas operações ali do dia a dia. Infelizmente, tendo que aumentar um pouco as taxas de juros, né, deixa esse mercado um pouco mais incerto, um pouco mais instável. Então a gente tem um panorama um pouco mais otimista no cenário macro, isso acaba cascateando também aqui para o Brasil, consequentemente para as nossas operações, para a gente voltar também a ter esse fôlego um pouco mais de otimismo aqui no Brasil. Sim, claro, muito importante. Falando de futuro, Adiante recebíveis, futuro, projetos, você já deu, né, alguma sinalização aí sobre essa questão de comunicação e tal, educação financeira, mas além disso, pode ficar à vontade para compartilhar. Excelente. Bom, o Adiante, como eu comentei, ele tem as bases aqui da FMI, na antecipação de recebíveis, mas a gente não quer ficar só por aí. O Adiante, a nossa visão é ser o super app do crédito para as PMEs. O que isso significa? Que a gente vai ter todo o portfólio de produtos de crédito para aquele empresário. Então, se ele precisar algum dia de um financiamento ou precisar de um empréstimo clean, ele vai ter aqui com a gente, da mesma maneira que a gente tem antecipação. Extremamente fácil, ágil, desburocratizada. Então, um passo de cada vez, um produto de cada vez, a gente vai aumentando esse nosso portfólio para melhor atender esse empresário. Isso da parte do Adiante. A gente tem um outro braço aqui, como se fosse uma spin-off do Adiante, que a gente chama ele de Adiante Enterprise. Ele é voltado para pessoas e empresas que desejam ofertar crédito. Então acaba mudando um pouco ali o cenário, mas a gente leva o Adiante como um serviço, as a service que a gente fala. Legal. Então é o FaaS que a gente fala, Fintech as a Service. Então qualquer empresa hoje, ela pode ofertar crédito para os clientes dela e a gente vai estar fazendo por trás. Como? Integrando o sistema ou por white label. Como que é isso? Vamos supor que um ERP, um sistema de gestão,
tal como a Conta Azul, nossa parceira hoje. Então, o empresário usa a Conta Azul para fazer a emissão de nota, para fazer a gestão das contas, do a receber, do a pagar, e a gente integrou o nosso produto com eles para ofertar o crédito para o cliente deles também. Então, hoje a gente leva essa antecipação para mais clientes, de uma maneira mais customizada e tendo mais informação de volta para poder trabalhar melhor os modelos. Então, a gente tem um futuro do adiante, querendo expandir ao máximo o crédito que a gente gera para a economia brasileira, e o Adiante Enterprise, que é essa tecnologia que a gente leva para as empresas que desejam ofertar crédito na ponta. Ai, que bacana. Sucesso para vocês, boa sorte, viu? Muito obrigado. Dicas para quem pensa em empreender, seja começar uma fintech, seja para esse universo geral das startups, enfim, empreendedorismo, startups, mercado. Legal. Quais são essas dicas? Eu acho que a principal dica que eu tenho é o que a gente já tangenciou aqui, que é estudar. Pô, não tem como ir pra frente sem você ler muito, sem você se inspirar muito nas pessoas que já fizeram o que você quer fazer, sem você assistir programas como esse, conteúdo que você leva para as pessoas. Legal. Então, assim, acho que o que eu poderia falar e o que eu levo para mim também é sempre estar estudando. E estudar não significa se matricular numa faculdade, pode ser legal, mas ser autodidata também. Chegar em casa, que notícia que eu preciso ler, que canal que eu preciso escutar. Hoje tem tanto podcast aí, né? Sim. Tem tanto... O YouTube tá tão rico com conteúdo, então seria esse o caminho que eu... Sim, formas variáveis de você absorver o conhecimento que nunca é demais e que está super disponível, né? Afinal, falamos aí de um avanço da tecnologia, um avanço dos interesses. Exatamente. Olha, parabéns pela sua trajetória de toda a equipe da Adiante Recebíveis. Foi um prazer falar contigo aqui no Startupeiros e até a próxima. Obrigado. Para você também que nos acompanha, o programa vai ficando por aqui. Lembro sempre que pelas redes sociais também do canal Empreender, você fica ligado no conteúdo do Startupeiros. Eu te encontro no próximo programa.